Muito prazer, caro Fantasmino. Podem me chamar de 11. Sou o criador e narrador principal do Paracast, seu podcast paranormal. Para os da casa e os novatos, preparem-se. O programa de hoje será o Causos do 11, a coletânea dos mais variados causos coletados por aquele que vos fala. Nesse quadro, reproduzimos histórias sobre todo e qualquer tipo de acontecimento sobrenatural, seja qual for o grau que esse ocorreu. Se preparem para ouvir histórias desde avistamento de OVNIs a encontros com visagens e outras criaturas que não pertencem ao nosso plano. Botem seus fones, se acomodem, descansem bem e preparem-se para uma experiência totalmente única. Mais uma vez, bem-vindos ao Paracast. Senhoras e senhores, fantasminhas e fantasminas, muito bom dia, ou boa noite, boa tarde, não sei que hora você está ouvindo, né? Antes da gente começar de verdade, eu queria dar alguns avisos muito especiais. Em primeiríssimo lugar, eu queria agradecer demais, imensamente mesmo, pelo sucesso do primeiro episódio. Sério, gente, de verdade, muito obrigado pelos compartilhamentos, pelos retweets, pelas curtidas, por tudo. Vocês estão ajudando demais o nosso podcast a crescer. Além da gente ter sido notado por alguns dos maiores podcasts do Brasil, né? Como o Mundo Freak, o Estradas Sobrenaturais, os Relatos Flutuantes. Eles, além de notarem a gente, muitos deles até acabaram por compartilhar, né, nossa página aí, seja no Instagram, seja no Twitter. Então, um beijão aí imenso de coração para vocês. Muito obrigado por dar essa chance, né? Para o nosso podcast crescer. Tanto para vocês, como para nossos ouvintes maravilhosos aí. Porque sem vocês, a gente não tinha nem saído do papel. Então, muito obrigado, um beijão imenso aí. Como foi dito na introdução, né? Esse vai ser nosso primeiro Causos do 11, que é nosso quadro de relatos. Como o primeiro é só um modelo teste, a gente vai ter a participação da minha avó, a Dona Rosa, que trouxe de bom grado alguns dos vários relatos que ela já passou. E, cara, eu vou falar um negócio. Tem um pouco de tudo nesse episódio, viu? Tem viagem astral, tem espírito, tem gente sumindo, tem diabo, tem cobra, tem carreta fantasma, tem tudo, cara. Uma dica de coração aqui do seu anfitrião 11. Fique até o final do episódio, tá? Vale a pena. O último relato tá simplesmente maravilhoso. Eu dei um trabalho especial nele. E foi uma situação bizarra mesmo de arrepiar. Todos os relatos na realidade, mas o último específico tá sinistro. Então, pra você que gosta aí de ouvir causos, histórias de terror, se prepare aí que vai ser um episódio maravilhoso, feito com um carinho imenso aí. Sem mais delongas, vamos lá. Se acomode, se prepare e relaxe. O programa já vai começar. Boa noite, eu me chamo de Rosa e agora eu estou aqui para relatar umas histórias que aconteceram comigo, coisas verídicas. Agora recente, eu fiz uma cirurgia, estava no hospital, quando de repente eu me vi aqui na rua da minha casa, caminhando da rua da minha casa, descendo para chegar na Avenida Dom Severino. Ao chegar na avenida, ia passando um carro bem tranquilo, e aquele som, que eu olhei para o motorista, uma pessoa que eu conhecia, um grande amigo meu, gente daqui de dentro da minha casa, e eu gritei: Avelã, me dá carona. E ele só olhava e sorria e diminuía a marcha do carro, como que se fosse parar para eu entrar. E eu corria, quando eu chegava bem próximo ao carro, ele tornava sair e sorria e ia bem devagarzinho, eu gritando: espera, rapaz, me dá carona, deixa eu entrar. E nada, e ele continuava. Quando eu me vi, a gente já estava chegando na Avenida Presidente Kennedy, quando ele parou e eu percebi que ele estava parado. Eu corri, quando eu peguei no
trinco da porta do carro para abrir, para entrar, ele saiu de vez, sorriu e disse: não vou lhe levar. Só que eu tenho para contar para vocês que esta criatura morreu agora no início da pandemia. Já é uma pessoa falecida. Como se ele não pudesse me levar, porque ele não fazia mais parte daqui e ele não podia me levar, me dar carona. Quando eu voltei a mim, eu estava aqui, lá no hospital, deitada na minha cama. Uma certa noite, aqui em casa, meu marido sempre gostava de reunir alguns amigos para beber e ficar no terracinho até tarde. Era uma época mais... a gente vivia mais sossegado, o muro da casa era meio baixo, a gente não tinha esses ladrão de hoje, se ficava até 2, 3 horas da manhã na porta, sentada, não corria risco. Quando foi uma certa noite, estavam essas pessoas bebendo, conversando com meu esposo, e eu cheguei até o portão. Quando eu olhei para um lado, na calçada do meu vizinho tem um poste, e lá nesse poste se encontrava um homem. Deu para me perceber o jeito da roupa dele, deu tudo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque já era tarde e aquele homem ali em pé. E eu voltei, demorou um pouco, voltei de novo, olhei o homem lá. Aí eu chamei meu esposo e disse: olha, ali tem um homem. E ele tá esquisito, que homem, faz a hora que ele tá em pé ali naquele poste. Meu esposo chegou até o portão, não viu ninguém. Não vi ninguém ali. Aí logo em seguida eu fui lá, o homem estava lá. Aí chegou a hora da gente recolher, dois amigos saíram, foram embora, e eu sempre olhando para lá, para o poste, e o homem lá. E aí a gente recolheu as cadeiras, guardamos, e ao se deitar demorou pouco, eu vi o portãozinho abrindo, a zoada do portão. Eu corri na brecha da minha janela e olhei, eu vi que o homem ia entrando. Corri, acordei meu esposo e ele olhou tudo, não viu o homem. E pela manhã, do lado de fora da janela do meu quarto, tinha velas acesas. E ninguém sabe que homem era esse. Sumiu e até hoje foi um mistério. Só eu via, mas ninguém. Mas as velas de manhã todo mundo viu, os tocos de vela. Uma outra história, muitos anos atrás, aconteceu. Por diversas noites eu acordava e ouvia o choro de uma criança recém-nascido, como se estivesse do lado de fora da janela do meu quarto, que meu quarto, a janela dá para o quintal. E eu sentava na minha cama e ficava ouvindo e achava que poderia ser no outro quintal do vizinho que dá fundo, que a babá, as empregadas de lá tivessem tido algum bebê e tivesse com o bebê escondido lá pelo quartinho de empregada. Mas aí passava uma noite, 2, vinha de novo aquele choro. Até que um dia eu pedi: meu Deus, me esclareça, meus anjos, meus santos, me esclareça que choro é esse dessa criança, que isso já está me deixando angustiada. Aí, de repente, eu vi a imagem de um tio meu, já falecido,
Chegou que eu olhei, ele estava perto da minha cama e eu falei: tio, o que você faz aqui? Ele disse: eu vim lhe esclarecer o choro da criança. Aí eu disse: e quem é? Ele disse: vamos ali. E pegou na minha mão, eu senti eu saindo do meu corpo como se estivesse voando com ele, fazendo uma viagem. Essa viagem eu fui parar em um bairro daqui de Teresina, em a casa de um parente, e lá a gente desceu no quintal dessa casa e ele mandou que eu cavasse lá 3 buraquinhos. Me mostrou os locais, estava em forma de um triângulo. Quando eu abri esses buraquinhos, dentro deles tinha alimentos. E eu estava com pouco tempo, porque eu tinha fechado um restaurante, porque nada mais estava dando certo. E ele foi e disse: olha, o choro da criança é um recém-nascido, já morreu há tempos, e ele está lá chorando para lhe pedir que você perdoe essas pessoas que lhe fizeram mal. Trouxeram alimento lá de seu restaurante, enterraram aqui, e ele chora dia e noite angustiado, porque ele quer perdão para essas pessoas. E meu tio pôde já estão perdoados, e quando eu me dei conta, já estava caindo na minha cama, deitada, e nunca mais essa criança chorou, nunca mais essa criança apareceu. Essas pessoas eram parentes dessa criança, muito próximo, e ele queria perdão para esses parentes. E logo que eu perdoei, libertei ele se viu livre, sossegado, né, o espírito, esse anjo, porque esses parentes estavam perdoados dessa coisa tão ruim que tinham feito comigo. É outra história. Certo dia, um de meus filhos estava de aniversário. Já era assim umas 2 da tarde, e eu aí fiquei assim pensando: meu Deus, o bichinho não fez nem um bolo. Aí liguei pro meu esposo lá no trabalho, pedi quando ele viesse 5 horas, viesse trazendo uns refrigerantes, que eu tinha resolvido fazer aqui um bolinho ligeiro para a gente cantar os parabéns. E comecei a trabalhar nesse bolo, batendo aqui, quebrando o ovo e jogando as casquinhas do lado de fora, numa areazinha que tinha do lado de fora da minha cozinha. Quando botei o bolo para assar, o bolo assou, tirei, decorei. Aí eu peguei uma vassoura e fui varrer as casquinhas de ovo, limpar a areazinha. Já era umas 4 e pouco, quando fosse umas 5 e meia, já estavam os meninos chegando e meu esposo, aí era surpresa. Ao varrer, tá varrendo a área, eu escutei, bem próximo da minha cabeça, a zoada daquele besourão preto, que muitas pessoas chamam eles de rola-bosta, que dão o apelido dele de rola-bosta, que ele, quando passa, a gente vê aquela zoada dele. E aí aquela zoada foi se aproximando mais de mim, se aproximando, estava bem próximo mesmo do meu ouvido. E eu arribei a vassoura para atacar no besouro, para derribar, para matar. Quando eu arribei a vassoura, que eu fui me virando para atacar, peguei um senhor murro nas minhas costas. Uma murrada segura, que eu larguei a vassoura com tudo, corri para o meio da rua e lá fiquei. Quando chegaram o refrigerante e os meninos para fazer a surpresa, eu estava lá no meio da rua, imunda, suja, morrendo de medo.
Não havia besouro. Quando eu taquei a vassoura, que eu peguei o murro, que eu me virei para um lado e para o outro, não existia besouro. Pancada grande mesmo, uma murrada, que eu larguei tudo e saí correndo com medo. Fui para a rua. Outra história que aconteceu, muito triste, foi um certo dia, eu de vez em quando chamava minha mãe aqui na minha casa, ela vinha para a gente rezar, e ela vinha e trazia umas 2 amigas dela, que rezava terço, e quando foi um belo dia, a gente estava rezando, quando na frente de uma imagem de Jesus, e uma das senhoras que rezava, que a minha mãe trazia, toda hora fazia um sinal assim para minha mãe, dizendo que estava vendo algo. Aí depois foi que ela foi relatar que era o tempo todo que tinha um cachorro muito grande perto de mim. Só que na hora desse texto, já estava quase a gente terminando o texto, eu olhei para a imagem, essa imagem de Jesus, e na boca dele eu vi saindo, mexendo igual uma língua de cobra. Foi a coisa mais feia que eu já vi em toda a minha vida. Eu gritei e a minha mãe, o que foi? Aí eu fui dizer, olha a imagem, e ninguém viu nada na imagem. Aí nessa noite não consegui dormir. No outro dia muito cedo me levantei com meu esposo e a gente estava sem carro nesse dia. Chamamos um táxi para mim ir para o restaurante, que eu tinha um restaurante nessa época. E ao chegar naquele sinal, o motorista do táxi ia bem devagar, o sinal abriu e não vinha carro nem de um lado nem de outro, era a rua deserta. E quando o motorista ia, que a gente estava quase no meio da pista, apareceu uma carreta que desceu com mais de 1000 dessas carretonas bem grandes. Apareceu buzinando e desceu ali pro lado da estação. Foi questão assim de meio metro de cor que essa carreta não chegou a pegar nós. Foi um milagre de Nossa Senhora mesmo, que essa carreta não chegou a pegar nós. E essa carreta desceu buzinando, vinha buzinando, ninguém ouviu. Depois que a gente parou no meio da rua, foi que apareceu algumas pessoas ali perto do DER, naquele posto de gasolina. Foi que todo mundo se virou e viu a carreta sumindo. E o motorista do táxi ficou totalmente sem ação, parou o carro e a gente ficou tudo dentro desse carro se tremendo. Foi que as pessoas vieram e prestaram socorro para a gente. E a nossa salvação foi que desde a hora que eu saí daqui de casa de manhã, eu não estava assim com aquela vontade de ir trabalhar. Estava com aquela coisa assim me apertando. Desde que eu vi aquela imagem, aquela coisa feia, aquela língua feia na imagem. E eu peguei meu terço, saí daqui de casa segurando esse terço. Eu ia o tempo todinho rezando dentro desse táxi, que eu acho que foi a nossa salvação. E assim chegamos ao fim desse episódio do Paracast. Gostou do programa e quer ajudar a gente a crescer? Lembra de compartilhar com seus amigos e nos seguir no Instagram. Mais uma vez, @paracastparanormal. Seu compartilhamento ajuda demais a fazer nosso podcast crescer e melhorar, sempre em busca de mais qualidade e de um serviço cada vez melhor. Antes do adeus, lembre de trancar bem as portas e olhar sempre embaixo da cama antes de dormir. Um abraço do seu anfitrião, 11. Fui!